número 3, porque a primeira são 2 faixas. É uma velha conhecida de vocês. E agora, finalmente, na versão definitiva para o disco. Rio, né? Óbvio, o que me falaram justamente foi feito em homenagem ao estado, não só a cidade do Rio de Janeiro, mas o estado do Rio de Janeiro, que era um lugar onde o André sempre ia, além de Niterói, que era a cidade do pai dele, né? Onde a Helena, a irmã dele, morava e tudo mais, quando o pai dele se separou da Sônia, que é a mãe do André, eles iam muito para Niterói. Daí, o André sempre desde pequeno foi para Niterói. E também gostava muito de Paraty, né? Era uma das cidades que ele mais gostava de ir em férias. Ele, de repente, do nada, numa terça-feira como hoje, assim, vou para Paraty, pegava o carro e ia, entendeu? Então, obviamente, foi sim feito pelo estado do Rio de Janeiro. Música composta pelo André e pelo Hugo Mariucci. O que você tem a falar dela, Zaza? Como ele mesmo falou, né? A música já existia, né? Já tinha uma versão demo rolando já quando o André anunciou a carreira solo. Ela veio antes do Live in Louder ou veio depois? Antes. A Rio, ela inclusive faz parte daquela demo das versões, né? Porque o projeto inicial, né, era um disco de releituras de clássicos da carreira do André. E foi aí que eles me ligaram, né? Quem me ligou foi o Hugo. Olha, o André está saindo em carreira solo, a gente está fazendo uma demo para apresentar o projeto na gravadora, e o projeto é releituras dos clássicos, né? Então, aquela demo que, né, tem por aí, né? Quase foi lançada, aquela história toda. Uhum. E nessa demo, a gente fez isso, né? Eu me lembro, Carry On, acho que Make Believe, Streets of Tomorrow, tudo com uma roupagem mais ou menos nova e tal. E tinha a Rio já estava lá. Era a música que seria, então, a inédita nesse projeto. Eu gravei, então, a Rio nessa demo. Aí essa demo foi para a gravadora achou melhor a ideia de um disco de inéditas. Então, a Rio já existia. Parece que a Rio seria uma música para o terceiro disco do Xamã, né? Tem uma outra também, né? Que a gente vai falar mais pra frente. É verdade. Acho que eu sei qual. É com R também. Essa é polêmica. Não fala mais pra frente. Mas você já estava na banda quando ela começou a se compor já. Não, você não estava ainda. Não. Quando eu cheguei no estúdio, na casa do Fábio, aliás, foi o momento onde eu reencontrei o André pessoalmente, depois de 97, 98, quando ele foi com o Angra. Eu estava morando em Curitiba, ele foi com o Angra na turnê do Fireworks. Eu fui assistir o show, fiz uma canja, toquei com eles a Time, depois ficamos juntos no camarim e tal. Depois desse dia eu nunca mais vi o André, porque quando eu voltei para São Paulo em 2003, eu fui a 2 shows do Xamã, mas eu não consegui encontrá-lo. Quando eu cheguei no camarim, num ele estava tomando banho, e aí eu fiquei ali com o Hugo, com o Luiz e tal, e precisei ir embora, e no outro foi no show extra, não sei se na época já tinha mudado o nome, mas era um antigo Palace, lotado assim, não consegui chegar perto. Então eu não tinha visto o André pessoalmente ainda. E aí, no dia da gravação da demo, eu cheguei já preparado para gravar os solos, e aí o André estava me esperando na porta da casa do Fábio e tal, e nesse dia eu já gravei a Rio. Então eu cheguei para gravar os solos desse projeto, que seria então as releituras, e a Rio já estava prontinha, só cheguei e coloquei o solo. A Rio liberou, se não me engano, eu estava ajudando muito o André nessa época com o site dele, né? Ele estava fazendo um site, e eu estava digitalizando uns clipes para ele e tudo mais, e eu lembro da Rio ser uma música que ele colocou lá como, aqui, ó, o que eu vou fazer é isso daqui. Eu lembro que tinha essa versão demo que tocava no site do André, né? A primeira versão, né? Eu lembro que ele soltou primeiro, eu não lembro se foi no site ou MySpace, alguma coisa oficial, eu lembro que era oficial. A daquela demo, acho que hoje vazou de forma, né, de uma forma de fã, então, mas na época foi um lançamento meio que oficial. É verdade, ele fez uma prévia. Exatamente.
Então teve isso daí. Eu lembro que vocês tocaram no Live Loud? Não, né? Ela não foi tocada no Live Loud. Eu acho que não. Não, só foi a Let It Go, né? Foi só a Let It Go, é verdade. É verdade. Então E aí, Rodrigão, o que você acha da Rio? Dê a sua opinião. Cara, eu gosto bastante da Rio, cara. Eu gosto do peso dela, cara. Acho muito foda. Cara, uma das músicas mais pesadas, né? Eu conseguia misturar o peso com melodia de uma maneira única, assim, né? Cara, muito foda. Eu gosto bastante, mas ela é bem para bater cabeça, né? Eu acho uma música incrível para abrir show, mas os bateristas me xingam quando eu falo isso. Quando a gente foi gravar a live, contando uma curiosidade aqui para vocês, aquele show, a live que inclusive o Zaza participou à distância, né? Lá que a gente fez de homenagem pro André. Aí eu falei, pô, não, cara, eu quero que a Rio abra o show. Porque é uma música que o André nunca abriu o show com a Rio. Eu acho uma música muito porrada, assim, pra abrir show, cara. E aí, como a gente gravou em ordens separadas, né? Porque tinha questão de troca de baterista e tudo mais. Ele falou, tá bom, cara. Mas eu vou tocar ela. Ele tocou depois na terceira ou na quarta, o Silveira, né? Porque ele falou, cara, essa música tem que estar muito bem aquecido para um baterista, porque ela é uma música muito cheio de detalhezinhos de bateria, né? E pesada, né? E todo com uma... Pô, e o Hugo também falou, cara, pô, fazer aquelas palhetadas ali sem estar aquecida. Ela foi, durante toda a carreira solo, talvez na última turnê, não. Eu não lembro se a gente tocou Rio na última turnê, porque a turnê era o Turn Up the Lights com o Angels Cry na íntegra. Então a gente fazia 1h30 de músicas do Turn Up the Lights, mais alguns clássicos. Daí tinha um intervalo de 10 minutos, a gente voltava e tocava o Angels Cry na ordem, né, na íntegra. Então, acho que nessa turnê não teve Rio, mas todas as outras tinha Rio e era a segunda do show. Porque a primeira música é aquela música onde você vai se ambientar. Né? Então, você... Por mais que você faça uma passagem de som, na hora está sempre um pouco diferente. Então, você tem ali uma primeira música que nunca era fácil, porque ou era Let It Go, depois teve a Lead On do Mentalize, então era sempre uma... eu lembrei agora, na turnê do Turn Up the Lights, a gente abria com Liberty, que é uma música relativamente tranquila, então era uma abertura de show. Agora, acho que o Rock in Rio abriu com a Liberty, não foi? O Rock in Rio abriu com a Liberty. Então, o Rock in Rio era um show dessa turnê, né? Então a gente manteve mais ou menos o set da turnê. Então, tirando essa última turnê que a gente abria com Liberty, que era uma música tranquila, o resto, cara, era ou Let It Go, que é uma música rápida, difícil, ou Lead On, mas é porque tinha que ter esse efeito speed metal para começar o show. E aí vinha a Rio, porque a Rio era esse impacto mesmo, de fazer o público levantar, e era a hora em que a gente se olhava e falava, agora acabou o recreio, todo mundo respirou, arrumou os detalhes, agora palco já vai começar. Aí vinha a Rio, que a Rio era o começo da pancadaria. Cara, eu achava, quando eu ouvia a Rio, né, e vi no disco e tudo mais, eu falei, cara, eu apostava total que ela seria a nova, sei lá, tipo, Pride, ou aquela música do disco que todo mundo vai pedir nos shows sempre. Entendeu? Você falei, cara, o projeto era esse, por isso era a segunda música do show, que é uma coisa, desculpa, a segunda música do disco. Isso é uma estratégia de lançamento. Você tem aquela primeira música impactante, rápida, uau! E a segunda música é para ser o hit. A Rio foi a escolhida para ser o hit. Tanto que, uma curiosidade, a introdução, aquele são 7 vezes. 7? Por que 7? Né? Ou você coloca 8, ou você coloca 12, ou você coloca 16. Você sempre coloca uma coisa binária, que fica mais humano, né? A pulsação, né? O ser humano é binário, né? Então, só que 7 por quê? Porque a gente foi encolhendo para que o refrão chegasse antes de dar aquele 1 minuto, né? Isso é uma estratégia também, né? Olha que legal. Que legal. Eu não sei se a gente conseguiu, mas a gente foi cortando, reduzindo ela. Tudo trabalho do Roy Z, né? Olha, vamos cortando para o refrão chegar logo. Então, se eu não me engano, foram cortadas algumas partes do primeiro verso, partes de letra, e a intro ficou com 7. Foi encurtando, 7, 7, porque 6 não dá, 4, 5 também é estranho, fica pouco, 4. Então, não dá para ficar 8, não, tem que ficar 7, porque tem que dar aquele 1 minutinho. Então, tá bom. E era ruim no palco, porque você tinha que contar. No final também você tem que contar, não tem? Exato. Aquele final também.
Isso, é exatamente isso. Eu tinha que ficar atento ao começo dela, porque começava com o Hugo e o Fábio. Eu tinha que ficar atento para pegar a primeira e contar. Primeira, segunda, terceira, contar 7 para entrar. E o final era isso aí. Se você olhar nos ao vivos no YouTube, tá todo mundo batendo cabeça, mas tá todo mundo contando. De vez em quando você vê um olhando assim, tipo, alguém perdeu a contagem. Eu perdi a contagem. Às vezes você se distraía e perdia a contagem, eu tocava esperando, né? Ver o que o Peló ia fazer com a mão, né? Se ele fizesse assim, porque ia ter mais um. Se ele fizesse assim,